agora nós vamos conversar com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, que mais uma vez gentilmente atende a CNN. O deputado Ricardo Barros, agora sim, estamos vendo o deputado na tela. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao senhor sobre o que o Cássio, nosso repórter aí em Brasília, acabou de lembrar. Preocupação da CPI com as declarações do presidente ontem a respeito da China. O senhor já foi ministro da Saúde e sabe que praticamente toda a indústria farmacêutica mundial hoje está concentrada na China e na Índia. E nós precisamos da China desde o início da pandemia para nos mandar luva cirúrgica, para nos mandar seringa, máscara cirúrgica, e continuamos precisando da China por esses equipamentos e pelo IFA, por exemplo, que é a matéria-prima para a produção das vacinas que nós temos por aqui por enquanto, além de vacinas prontas. O senhor acha prudente esse tipo de declaração agora por parte do presidente da República, deputado? Olha, a declaração do presidente não é fato novo, tanto que vocês mesmos disseram, a Organização Mundial da Saúde foi fazer uma inspeção sobre a possibilidade do vírus ter sido criado naquele laboratório de Wuhan, que é um laboratório especializado nessa questão, e chegou à conclusão que provavelmente não, mas não foi conclusiva 100%. E a dúvida sempre existiu, e isso já foi falado, não só aqui no Brasil, como em outros países. Não é fato novo, isso não muda nada a nossa relação com a China. A nossa relação com a China é baseada em interesses comerciais muito sólidos. Nós precisamos muito da China, a China precisa muito do Brasil. Deputado, eu queria falar da CPI, o senhor está acompanhando os depoimentos, queria já uma avaliação sua sobre os depoimentos dados também já pelo ex-ministro Mandetta e pelo ex-ministro Taixe, mas também uma projeção para os depoimentos de hoje. Eu queria saber se isso está arranhando demais a imagem do governo federal. Eu não acredito nisso. Serão inúmeros depoimentos. Muitas pessoas vão falar, a pandemia era uma coisa inédita para todos no mundo, cada um escolheu um caminho para seguir. A hidroxicloroquina, quem mandou dar foi a Organização Mundial da Saúde no início, né? Então fica todo um debate sobre questões de opções que foram feitas. O presidente Bolsonaro destinou 700 bilhões de reais para combate à pandemia, não só na área da saúde, mas também nos impactos econômicos que isso gerou na população. Então, nós fizemos o maior programa do mundo de atenção às pessoas na pandemia. Então, não vejo por que a ideia de que as decisões do Brasil não foram as melhores. Nenhum país sabia o que fazer, todos tentaram alguma solução, alguns acertaram mais, alguns acertaram menos, o que é absolutamente natural quando se enfrenta algo novo. E durante todos os depoimentos que seguirão, lá depois do 15º depoimento, 20º, nós teremos uma opinião. Muitos especialistas vão falar, tem gente que vai lá defender o tratamento precoce, tem gente que vai atacar o tratamento precoce, tem gente que vai defender a vacina, né, que as empresas querem vender, mas não querem assumir as suas futuras consequências, tem gente que vai dizer que não, tem gente que vai dizer que sim. Então, a polêmica não vai acabar, né? E a CPI vai ter que enfrentar posicionamentos firmes de especialistas, de imunologistas, de pessoas altamente qualificadas e que divergem até hoje sobre os caminhos a serem tomados. Então, vamos chegar lá na frente e ter uma noção de como se forma a opinião dos senadores sobre o que foi feito. Mas não há dúvida de que o Brasil foi um dos países que mais investiu no combate à Covid no mundo. O Brasil também é o país que teve a troca de 4 ministros da saúde, não é, deputado? Em um momento de pandemia em que nós já enterramos mais de 400 mil pessoas. Até que ponto isso pode gerar um desgaste ainda maior para o governo brasileiro dentro dessa CPI da pandemia e evidenciar a falta de conexão entre o desejo do presidente da República e aquilo que é dito pelas autoridades de saúde? Nós vivemos um presidencialismo. Então, aqui manda o presidente da República. Os ministros cumprem aquilo que o governo determina. O ministro Queiroga, quando assumiu, já disse, olha, eu sou ministro, a política o governo define, eu executo. Então, é assim que funciona no presidencialismo. Então, se os ministros, ao longo do tempo, não conseguiram
se alinhar à direção que foi determinada, isso causou as substituições eventuais, ou por interesse do próprio ministro, que não se sentiu confortável na sua posição, ou porque a pressão muito grande, é uma pressão muito grande você comandar o Ministério da Saúde numa pandemia, porque não é no Brasil que aconteceram as mortes, o mundo inteiro está enfrentando as mortes. Então, sempre se fala como se, olha, isso aqui aconteceu aqui no Brasil, não, isso aqui está acontecendo no mundo inteiro, e nem os países mais ricos e mais desenvolvidos evitaram perder cidadãos nessa pandemia. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, vivemos o presidencialismo, há uma direção a ser tomada. O ministro Pazuello deixou 560 milhões de doses de vacinas compradas, mais de 60 países aplicam o Sputnik, mais de 60 países aplicam o Covaxin, e a Anvisa não libera aqui no Brasil. Isso derrubou 40 milhões de doses de compras brasileiras que já podiam ter sido aplicadas na população e que não estão aplicadas. E aí a culpa é do governo federal? Ou a Anvisa é a agência mais criteriosa do mundo e todos os outros países já fazem uma avaliação de risco-benefício? Bom, nós vamos dar uma vacina que não está testada, porque nenhuma delas estão testadas os 2 anos que são exigidos pós a vacinação para saber dos efeitos colaterais, nenhuma vacina está testada. Mas a Anvisa acha que esta ou aquela, sim, este risco vamos correr, este risco não vamos correr. E atrasa o cronograma de vacinações no Brasil, e aí a culpa é do governo. Bem, a Anvisa não é governo, é Estado, né? Esperamos que as decisões que a Anvisa está tomando sejam, ao longo do tempo, as melhores para o Brasil. E todas as vidas que vamos perder por não termos vacinado sejam menos do que as que perderíamos se tivéssemos vacinado com uma vacina que cause algum dano colateral no futuro. 60 países acham que não, o Brasil acha que sim. Vamos ver quem está certo. Só vamos saber isso no futuro também. Então, a CPI é um exercício, né, de avaliar se decisões foram tomadas corretamente. Vamos avaliar essa decisão também. Deputada, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, também tem uma pergunta. Basília. Oi, líder, muito bom dia. Bom, não só pelo gesto, né, pelas decisões que foram tomadas aí por esses gerentes, esses gestores públicos, né, que a CPI tem se concentrado até aqui. O que a gente ouviu até especialmente nesses depoimentos, né, em relação ao Mandetta, Taixe, é que a comissão tem cobrado muito, uma cobrança de explicações sobre o comportamento de alguns desses gestores públicos, como não usar máscara, participar de eventos com aglomeração. O senhor que é líder, que está dentro do governo, que ouve as críticas, que rebate algumas delas, eu gostaria de saber, e também já foi ministro da Saúde, o senhor acha que o governo foi negacionista ou ainda é negacionista? Não, o governo tem uma visão, né? O governo, aliás, tem várias visões. Tem pessoas no governo que defendem uma coisa ou outra. Tem gente que já pegou Covid e toma vacina, e tem gente que já pegou Covid e acha que não. Para que eu tomo uma vacina? Para ter anticorpos. Eu já tenho anticorpos, eu já peguei a Covid, por que eu vou tomar vacina de novo? Então, tem muitas visões dentro do governo, né? Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que, sim, vários países enfrentaram a Covid sem isolamento. Aulas presenciais, por exemplo, o Brasil é o país que menos teve aula presencial em toda a Covid. Isso não nos livrou do número de contaminações que nós tivemos. E países que mantiveram uma rotina muito mais normal, tiveram menos casos. Por quê? Porque a gente testa muita gente, mas a gente não rastreia o testado. A gente não vai ver, bom, você deu positivo, então você fica isolado. Com quem que você teve nos últimos dias? Vai lá e testa essas pessoas. A informação do teste no Brasil não está sendo transformada numa estratégia de isolamento. Então, isso em alguns países funciona melhor, em outros países não. Nós não temos como... A população tem uma aderência ao isolamento, né? No Brasil, essa aderência foi pequena desde o início. A população não aderiu muito a ficar parado em casa e não sair para nada. Então, o governo fez a sua parte, né? O Mandetta começou, fique em casa até ter falta de ar.
Então, lá na Amazônia, aquela primeira crise de Covid deu 90 mortes por 100 mil. Aí depois veio o Pazuello, vai se tratar nos primeiros sintomas. Aí quando a crise bateu aqui no Sul, 30 mortes por 100 mil. Então, quem é que acertou? O Mandetta mandando ficar em casa até ter falta de ar ou o Pazuello mandando se tratar nos primeiros sintomas? E as pessoas discutindo que o tratamento precoce vale ou não vale. Então, desculpa, gente, isso tudo é uma tentativa. Todas as pessoas estão tentando acertar, né? Agora, o isolamento, o uso da máscara, ele é contestado. Se vocês quiserem, tem centenas de estudos dizendo que a máscara não resolve, né? Mas tem muitos dizendo que sim, que ela evita a contaminação. Então, tudo aqui é uma opção. Não tem a certeza de que sim, nem a certeza de que não para nada, né? O fato é que, se a hidroxicloroquina não faz mal, não há por que proibir. Se a ivermectina não faz mal, não há por que proibir. Se ela não pode ser ofertada como um tratamento assertivo, mas não há nada que impeça que ela seja administrada e para alguns organismos pode ser que ela reaja e para outros não, como é em todos os casos, né? Tem pessoas que agravam, tem pessoas que não agravam. Eu estou muito tranquilo para dizer para vocês que a CPI vai chegar à conclusão que existem possibilidades para todos os casos. Para tudo tem artigo científico defendendo que sim e tem artigo científico defendendo que não. Então, não se chegará a uma forma conclusiva de dizer houve acerto ou houve erro. Deputado, a gente só tem de fazer um contraponto aqui, embora o nosso tempo já esteja se esgotando, que não há estudo sério que diga que máscara não funciona, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização de máscara fortemente. Qualquer médico sério do país recomenda a utilização violentamente da máscara. Máscara, álcool em gel e distanciamento social, né? Se vai ser isolamento completo de uma cidade ou não, mas pelo menos a distância de 2 metros de um indivíduo. Eu não conheço nenhum estudo, se o senhor tiver... Estou aberto aqui para receber um estudo sério a respeito de dúvida sobre a eficácia da máscara. A cloroquina, o presidente voltou a defendê-la ontem, dentro do Palácio do Planalto, né? A OMS, a revista Nature, já publicaram estudos mais de uma vez dizendo que ele é um medicamento ineficaz. Essa história de que mal não faz também não é verdade, porque há estudos em andamento aqui... Desculpa. Eu fui ministro da Saúde, eu conheço bem a ferocidade da indústria farmacêutica. Hidroxicloroquina só foi descartada depois que se aprovou lá na agência americana de vigilância o Remdesivir, um medicamento que custa R$3 mil por tratamento contra um que custa 30. Mas e o Remdesivir patrocina, pois é, não usou porque é muito caro, mas patrocina o combate ao concorrente mais barato de R$30. Quando eu fui ministro, eu tive uma crise de penicilina. Não tinha mais nenhum laboratório querendo fabricar penicilina, porque não tem patente, é barato, não dá lucro. Então vamos parar de fabricar e obrigar o governo a comprar um medicamento que custa 100 vezes mais do que tem patente. Nós conseguimos recuperar a produção da penicilina, senão nós estaríamos sendo explorados pelos laboratórios para comprar um medicamento que produz o mesmo efeito, só que custa 100 vezes mais caro. Eu conheço bem a voracidade da indústria farmacêutica em atacar cofres públicos. Tem medicamento hoje que custa R$10 milhões uma aplicação. E eles vão na justiça e a justiça manda dar. Não, eu entendo. Obviamente. Respeito a experiência do senhor. Como ministro da Saúde. Não vamos aqui fazer de conta que o ataque às soluções baratas, ozônio, por exemplo, é o viricida mais eficaz do mundo, mas ele é barato, não interessa para a indústria farmacêutica que se propague o uso de ozônio para matar vírus, por quê? Porque ninguém ganha dinheiro com isso. Então, eles mesmos patrocinam estudos. Esse estudo lá que fizeram hidroxicloroquina com 10 vezes a dose em Manaus e matou gente mesmo, quem é que patrocinou um estudo desse? Ora, não vamos fazer de conta que a gente não sabe da briga da indústria farmacêutica. Então, não vamos comprar a versão deles de que medicamento barato não funciona. Medicamento barato funciona. Faz 70 anos que hidroxicloroquina funciona. Para lúpus, não é agora para outras doenças, né, deputado? Que vão dizer que não funciona. Sim, mas então, se as pessoas tomam por malária 6 meses de hidroxicloroquina, para lúpus a vida inteira, então mal não faz.
se tomada por quem não precisa, pode fazer mal para o fígado. Há estudos, por exemplo, na Unicamp sendo feitos a respeito disso. Você vai com o fígado, com o coração para tudo. Você pode encomendar estudo para tudo que faz mal, gente. Mas isso é estudo encomendado por concorrente do produto. Ninguém está preocupado em saber se hidroxicloroquina faz mal para o fígado ou não, de quem não precisa tomar. Isso é patrocinado para poder tirar do mercado o concorrente barato. Eu conheço isso, eu fui ministro da Saúde e eu sei exatamente o que eu estou falando. Não, eu quero ressaltar aqui, mas é assim que funciona. Eu quero ressaltar aqui, deputado, que eu respeito a passagem do senhor pelo Ministério da Saúde, evidentemente, mas tenho dificuldade em entender, por exemplo, compartilho do senhor a avaliação de que muitas vezes a indústria farmacêutica é voraz e quer vender os medicamentos mais caros possíveis, mas tenho dificuldade em imaginar que governos, o governo do Reino Unido, o governo da China, o governo dos Estados Unidos, o governo da Itália, todos eles tenham deixado seus cidadãos morrer para beneficiar a indústria farmacêutica. Essa equação, para mim, é que não fecha, entende? Mas, enfim... Eu entendo, mas ninguém deixou ninguém morrer. Mas não matou ninguém também, dando deputado, se há um medicamento barato, conhecido e largamente utilizado, como o senhor lembrou, e eu... Presidente da República, primeiro-ministro, dirigente de um determinado país, sei disso e não uso deliberadamente, eu estou contribuindo para a morte da minha própria população para beneficiar a indústria farmacêutica. Eu não acredito, por exemplo, que o Boris Johnson, que o Donald Trump, que mandou cloroquina para o Brasil porque não estava usando lá, tenham sido cúmplices da indústria farmacêutica nessa mortandade que a gente está assistindo aqui desde março do ano passado. É só esse o meu estranhamento. A história vai nos mostrar isso no futuro. Eu conheço bem o poder de lobby que eles têm. Olha bem, nós somos o Brasil, nós estamos com 4 vacinas autorizadas depois de 1 ano e meio de pandemia. 4 só. Não tem mais vacina autorizada no Brasil. E o presidente dá a maior força do mundo para a Anvisa, entendeu? Só que tantos outros países liberaram as outras vacinas. Eles estão querendo matar a sua população, por acaso? Ora, vamos, gente, prestem atenção, por favor, nossos espectadores. Vamos olhar como as coisas funcionam. Vocês não têm ideia do faturamento dessas empresas. Olha quanto dinheiro no mundo está sendo movimentado em cima dessa pandemia e os interesses são muito grandes, sim, com certeza. Muita coisa se moveu para que determinadas soluções fossem as aplicadas, né? Inclusive o isolamento social, né? Patrocinado pelas grandes plataformas digitais do mundo. A primeira entrevista do presidente da Organização Mundial da Saúde foi patrocinada por essas grandes plataformas mundiais. O isolamento não era bom para eles, por acaso? Bem, vamos ao mundo real. Eu vou lhe mandar os estudos que eu expuser sobre máscaras e tudo mais que eu estou falando aqui. E você, claro, você pode, mas esse estudo é bom, esse estudo é ruim. Tem estudo para um lado, tem estudo para o outro, né? Tem cientista disposto a fazer pesquisa, desde que patrocinada, para qualquer coisa. É igual advogado. Você vai no advogado e fala, doutor, o senhor pode me dar um parecer sobre esse assunto? O advogado pergunta, o senhor quer a favor ou contra? Se pedir a favor, ele faz a favor, se pedir contra, ele faz contra. Fundamento tem para tudo. Infelizmente é assim. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia de trabalho para o senhor e nós voltamos a conversar em breve, hein? Um grande abraço.